Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto online, o culto da juventude Batista do Barro Preto, da Igreja Batista do Barro Preto. Então você, jovem adolescente da nossa igreja, mas também você que está nos assistindo, eu gostaria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar neste momento, porque vamos prestar esse culto a Deus. Tudo que fazemos aqui com este grupo é louvar ao Senhor, engrandecer o nome dEle, prestando um culto a Ele. Então feche seus olhos aonde você está agora e vamos falar com Deus. Pai, é em nome de Jesus que nós nos reunimos, ó Deus, e mesmo com esse distanciamento, sempre queremos estar conectados ao Senhor, ligados ao Senhor, ó Pai, através do Teu Santo Espírito. E o Teu Santo Espírito que está em nossas vidas aqui, que Ele testifique também nos corações que estão nos assistindo nessa transmissão, Pai. Que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um. Que cada um sinta a Tua presença, ó Pai, onde quer que eles estejam. Que corações sejam quebrantados nessa transmissão. Que corações estejam rendidos ao Senhor, ó Pai, nessa transmissão. Que a Tua voz ecoe, não só neste lugar, mas também em cada lar agora, em cada aparelho que está nos assistindo, ó Pai. Que a Tua presença esteja em nós e seja também transmitida por nós, ó Pai. É o que nós suplicamos, para o louvor da Tua glória, para a edificação de vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Digno de louvor.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Esse é o nosso Deus, é Ele que nós queremos engrandecer em todo o tempo. E por isso, o Salmo 48, você que está com a sua Bíblia, pode abrir aí, Salmo de número 48. O verso 1 diz: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. É esse Deus que nós temos adorado, esse Deus grandioso, é esse Deus que nós queremos prestar esse culto a Ele. E convidamos você para também, junto conosco, lá, verificar na sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, Jesus ensinando aos seus discípulos a orarem. Ele coloca: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E no verso 13, no final, ele coloca: pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Vamos também cantar essa verdade agora, neste momento. Santificado é o teu nome.
Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelas coisas que temos passado, Deus. Mesmo em meio a todas as provações, Deus, todas as dificuldades, o Senhor é conosco, Deus. Deus, que essa oração seja uma realidade na nossa vida, que possamos santificar ao Senhor em todo momento, Deus, mesmo em casa, Senhor, que possamos edificar uns aos outros, Deus, nossos parentes, nossos amigos, e que a gente faça a diferença, Deus, aqui na terra, Deus, que possa fazer o seu nome, Deus, se espalhar por toda a terra e fazer o teu nome, Senhor, santo, como é no céu, Deus. Obrigado porque estamos aqui, Deus, que somos livres para adorar o teu nome, Senhor. Fala conosco através da palavra que vai ser dita aqui, Senhor. Guarda-nos de todo mal, Deus. Em nome de Jesus que eu oro, amém. Muito bem. É muito bom cantar isso, falar disso nas canções ou na nossa mente, no nosso coração. Que a soberania de Deus, a glória, o poder, o domínio, a majestade dele, é isso que traz alegria. É isso que nos dá alegria, alegria de verdade, plena, que satisfaz a alma. Esse Deus maravilhoso, é o que nos dá motivo de sermos alegres, de ser um povo feliz, um povo vibrante, um povo que confia, descansa e sabe que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A gente sabe que o tempo está passando, esse tempo de confinamento, de distanciamento, e por ele estar passando e as coisas não se resolverem, a tristeza tem tomado conta de muitos, da mente e do coração de muitas pessoas. E eu digo de uma tristeza ruim. E aí você que está nos assistindo agora pode se perguntar aí, e existe tristeza boa? A Bíblia nos dá uma orientação sobre isso. E a gente vai ler um texto que vai falar mais ou menos disso ou disso. Ela fala de uma tristeza que não produz um pesar. E apesar de triste, porque é tristeza, ela produz arrependimento para a salvação, para a vida, para uma nova vida, uma vida plena, abundante em Cristo Jesus. Então vamos ler segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7. E aí o verso 9 e o verso 10. Segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo ao povo ali de Corinto. No capítulo 7, no verso 9 e o verso 10 diz o seguinte: mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano. Aí o verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Convido você a fechar seus olhos, aonde você estiver, e vamos falar com o Senhor. Pai, precisamos ouvir a Tua voz em tempos difíceis, tempo de uma tristeza que tem inundado as nossas vidas, ó Pai. Precisamos ouvir a Tua voz, reconhecer a Tua soberania, a Tua graça, a Tua verdade, a Tua bondade. Reconhecer que o Senhor é Deus e não há nenhum outro. E que de Ti, ó Pai, vem a alegria plena, a alegria que nos satisfaz, a alegria que é eterna, que não vai embora, que não é passageira. Por isso, ó Deus, fale aos nossos corações nessa transmissão.
ser com cada um, ó Pai, que está assistindo, que está ouvindo, e conosco aqui também, ó Pai. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome e para a edificação de vidas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós lemos isso e eu fico pensando, eu tenho orientado alguns jovens e alguns adolescentes, alguns conhecidos nossos e outros, a maioria, não. Mas eu tenho orientado eles porque eles estão sentindo uma tristeza terrível. É uma tristeza que está aplacando a vida deles. E essa tristeza é terrível. E essa tristeza que eles estão sentindo tenta a todo instante os encaminhar para a morte. E alguns deles, eu estou dizendo, para a morte literalmente. Mas o verso 10 diz claramente que a tristeza produzida por Deus produz um arrependimento para a salvação. E por isso não há um pesar. Porque é um arrependimento para a vida, vida plena, a qual eu chamo de tristeza boa. Mas a tristeza produzida pelo mundo, e aí eu estou chamando de tristeza ruim, esta gera morte. Temos duas situações no Novo Testamento que ilustram bem esses dois tipos de tristeza. Primeiro a gente vai verificar essa tristeza ruim, que produz morte. E aí eu convido a você a abrir a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia aí, ou acessar a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, dos versos 3 ao verso 5. Mateus, capítulo 27, do verso 3 ao verso 5, diz assim: Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, os sacerdotes, responderam: Que nos importa? Isso é com você. Então Judas, verso 5, então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Esse é o tipo de tristeza que vem envolvendo muitos que se deixam levar pelos desejos, por aquilo que o mundo tem oferecido, os desejos do mundo. E aí eu digo para vocês, jovens, adolescentes e aqueles que nos assistem, não se enganem. Os desejos que o mundo proporcionam e que a palavra de Deus nos orienta a fugir deles, estes, em algum momento da sua vida, da minha vida, se deixarmos ser levados por ele, em algum momento produzirão um remorso terrível, uma tristeza terrível, que é essa tristeza ruim. E essa tristeza passa a ser insuportável. Então ela começa a produzir esse desejo de morte. E a gente vê isso em muitas pessoas. Lembre-se, a tristeza do mundo produz morte. É o que o texto lá da segunda carta aos Coríntios está dizendo. Mas nós temos uma outra situação, a tristeza boa que produz vida. Uma tristeza que traz um arrependimento para a salvação. A salvação em Cristo Jesus, vocês podem ter certeza, produz nova vida, e uma vida em alegria plena. E essa salvação geralmente ocorre com arrependimento. A salvação, o processo dela ali, aquilo que Deus faz na nossa vida, é Ele que vem, nos alcança através do seu Santo Espírito, ele ocorre através do arrependimento. Como? Em primeiro lugar, com uma convicção em nós, vinda da ação do Espírito Santo de Deus, nos dando uma compreensão clara de que vivemos em pecado e estamos separados de Deus. E que esse pecado, essa separação de Deus, nos torna passíveis do seu julgamento. E a gente sabe que ele vai julgar. Vai julgar todos, céus e terra, tudo. E isso em primeiro lugar. Em segundo, o arrependimento nos dá a consciência de que precisamos dessa salvação. Então o Espírito Santo vem e nos convence do pecado,
A gente promove esse arrependimento, a gente tem essa convicção, e essa convicção nos dá essa consciência de que precisamos de salvação, reconhecendo de que a salvação só pode vir por meio da fé em Cristo Jesus. E aí, evidentemente, o seu sacrifício naquela cruz por cada um de nós. E aí, em terceiro, essa tristeza, esse pesar gerado pelo arrependimento, produz uma mudança verdadeira em nossas vidas. E aí, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E isso me faz lembrar de Efésios capítulo 1, verso 13. Então, tendo vós ouvido o evangelho da vossa salvação, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, cri, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Ele nos convence de que estamos separados de Deus e crendo nesse sacrifício de Jesus Cristo por nós, o amor de Deus na nossa vida por meio de Cristo Jesus, somos selados pelo Espírito Santo da promessa e começamos essa jornada aí de santificação, de ter uma nova vida em Cristo Jesus. Vejamos, para exemplificar essa segunda situação da tristeza boa, vejamos o exemplo do apóstolo Pedro. Voltando aí um pouquinho em Mateus mesmo, capítulo 26, agora estávamos no 27, voltando aí no capítulo 26, no verso 75, a gente vai ver a situação de Pedro. Olha o que diz lá. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Para quem conhece esse texto, sabe qual que é a situação, qual é o evento ali, o que estava acontecendo. Jesus já tinha avisado Pedro, e Pedro, que ele ia negar Jesus. Antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E aí, Pedro, acompanhando Jesus de longe, sendo preso, apanhando, sofrendo ali, ele começa a negar Jesus em algumas situações. As pessoas começam a perguntar: você estava com ele, você fala como ele, você é do meio dele? E aí ele nega por 3 vezes e aí o galo canta. E aí um constrangimento horrível envolveu Pedro por se lembrar das palavras de Jesus. Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Uma tristeza imensa tomou conta do coração, da mente, da pessoa de Pedro e o fez chorar amargamente. Mas o resultado dessa tristeza de Pedro produziu vida. Vidão mesmo, vida com as letras garrafais, vida na vida de Pedro. O resultado dessa tristeza produziu essa vida na vida de Pedro. Ela veio de Deus, produzindo um arrependimento para a salvação de Pedro e de muitas pessoas. Tristeza que produziu uma nova vida, vida em abundância, vida plena, vida que em meio a muitas tristezas, dores, sofrimentos, prisões, açoites, gerou muitas outras vidas em Cristo Jesus. O acontecimento desse arrependimento, dessa tristeza boa de Pedro é muito diferente da tristeza de Judas. Em Judas gerou morte, em Pedro gerou vida. Como assim? Bom, depois disso que aconteceu aqui, o próprio Pedro, ao ser perguntado por Jesus 3 vezes: Pedro, tu me amas? E você vai ver isso lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 21. Não precisa ir lá, mas depois você pode olhar. João capítulo 21. Tem essa conversa entre Pedro e Jesus. A partir ali do verso 15. Pedro, tu me amas? Foi a pergunta de Jesus a Pedro. E ele responde na última vez, a primeira, a segunda, na terceira vez ele responde assim, entristecido. Verso 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Simão é Pedro aí. Pedro ficou
triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. É uma referência a essa negação. Negou 3 vezes antes que o galo cantasse. E aqui, Jesus pergunta para ele 3 vezes, e ele responde: eu te amo, eu te amo. Na terceira vez, entristecido, contrito, com o coração quebrantado, Pedro responde: o Senhor sabe de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Essa tristeza que, de acordo com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 7, no verso 10 que a gente leu, 9 e 10, mas principalmente no verso 10, é a tristeza segundo Deus, e que eu chamo de uma tristeza boa. Conduziu Pedro a falar ao povo essa tristeza, depois de chorar amargamente, se entristecer, conduziu Pedro a falar ao povo que estava lá em Jerusalém para a festa do Pentecostes. E essa fala, esse discurso de Pedro, o resultado dele, qual foi? Vamos ver o finalzinho. Você pode ler depois, Atos capítulo 2, a partir do verso 14, vem o discurso, a pregação de Pedro. Mas a gente vai ler aqui o finalzinho, 36 ao 41, diz assim: portanto, verso 36, Atos 2, 36. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus, o Jesus que o próprio Pedro tinha negado, mas depois chorou amargamente e começou a conduzir ou apacentar as ovelhas de Cristo, esse rebanho de Cristo. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, o povo que estava ouvindo, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Sentiram de comoção, se entristeceram, alguma coisa mexeu com eles. Que faremos, irmãos? Verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salve-se dessa geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro ficaram arrependidos, entristeceram, se comoveram ali com aquela palavra, reconheceram que estavam afastados de Deus. Estes, verso 41, que aceitaram a palavra de Pedro, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, quase 3.000 novas vidas, entristecidas no bom sentido, ou seja, segundo Deus. E aí obtiveram a alegria da salvação em Cristo Jesus, uma alegria que é plena, que é completa para as nossas vidas e que nos satisfaz completamente, satisfatoriamente. Tristeza que gera nova vida, vida plena em abundância por meio de Jesus. E nesses dias, hoje, no presente, esses dias tristes para todos nós, eu gostaria que você refletisse sobre a sua vida. Reflita e tente escutar em seu coração agora, neste momento, falando aí com Deus. Tente ouvir a voz de Cristo Jesus na sua vida. Tente ouvir Jesus dizendo para você, para mim, para todos nós: tu me amas? Tu me amas? Pense nessa resposta agora, em oração, buscando do Senhor isso. Você ama de fato Jesus? Em João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 21, verso 23 ali também, Jesus fala que aquele que o ama, guarda, observa, anda nos seus mandamentos, obedece os seus mandamentos.
Você ama a Cristo? E aí pense na resposta, em qual sentimento está sendo produzido aí no seu coração, na sua mente. E dependendo da sua resposta, essa resposta sincera a Deus, a Ele, eu convido você a dobrar o seu joelho e chorar diante do Senhor. Chore amargamente, chore arrependido, consciente que essa tristeza aí agora no seu coração, se é essa a sua resposta, quando Jesus te pergunta, tu me amas? Se isso entristece teu coração porque você sabe como anda a sua vida, se está produzindo essa tristeza, saiba que é o Espírito Santo agindo na sua vida e ele produzirá a alegria da salvação em você e em outras vidas que Deus alcançará por meio da sua. E eu gostaria de orar com você neste momento. Qual é a sua resposta para Jesus? Você tem que refletir sinceramente. Você ama a Jesus? Você tem observado os seus mandamentos? Porque aquele que ama, observa, guarda, obedece aos seus mandamentos. Então, se isso está produzindo em você uma tristeza, chore como Pedro chorou. E nós vamos fazer isso agora em oração. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra, apesar de nos entristecer quando colocamos a Tua palavra, os Teus decretos, os Teus mandamentos, como espelho nas nossas vidas, para que reflita em nós o que está de errado, o que não está bom, ó Pai. Essa tristeza de ver que há algo errado, ó Pai, nós estamos conscientes pela Tua palavra, que é uma tristeza segundo o Senhor, segundo a Tua vontade, que pode e quer produzir em nós arrependimento, Deus, para a salvação. E mais do que isso, a alegria completa quando estamos salvos em Cristo Jesus. Reconhecemos isso e obtemos isso, ó Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Alegria completa. Mas ela também, ó Pai, produzirá aquela alegria de que seremos usados pelas Tuas mãos, somos instrumentos em Tuas mãos. Isso é um privilégio, Pai, de que vidas vão ser alcançadas pelo Teu Santo Espírito, agindo na vida deles, usando os instrumentos que somos nós, ó Pai, e estamos em Tuas mãos. Por isso, ó Pai, cada um agora que está escutando a pergunta de Cristo, você me ama? Deus, e se isso está gerando um quebrantamento, se está gerando essa tristeza, que eu tenho chamado de uma tristeza boa, que produz arrependimento para a salvação, Pai, opere na vida desses. Em nome de Jesus eu clamo, fale aos seus corações, toma-os, ó Pai, traga-os à Tua presença, limpa-os, ó Deus, por meio da Tua palavra, vivifica-os, ó Deus, por meio da Tua palavra, santifica-os, ó Deus, para que eles andem de hoje em diante com essa tristeza boa, mas com a alegria completa, plena em suas vidas. E que essa alegria, essa salvação na vida deles produza frutos, ó Deus, para a Tua glória. Em Teu nome, ó Pai. É essa a nossa oração. Atende, ó Pai, a esses corações contritos e quebrantados neste momento. É a minha súplica, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que Ele esteja falando sempre ao teu coração. E que você sempre escute isso de Jesus. Tu me amas? E a sua resposta é alegremente. O Senhor sabe de todas as coisas. Entristecidos, como Pedro, mas com essa alegria plena no coração de que o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E siga a Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Deixa Ele conduzir.
essa tristeza que está no mundo, com certeza vai ser amenizada por causa da alegria que provém de Deus. Deus o abençoe grandemente. 5 abraços virtuais aí. Estamos despedidos até o próximo sábado, às 19 horas.